a nossa vida nas nossas casas é a mesma ou é muito próxima ao longo da história do homem. Há, sim, uma série de temas que nós perseguimos porque são o nosso cotidiano: o dormir, o comer, o socializar, o privar, a relação contemplativa com o lugar, etc. Fazer uma casa implica um compromisso, de facto, com este programa, com as pessoas que a vão habitar e com o lugar muito. Quer dizer, entre um lugar sempre diferente e um cliente sempre diferente, e tu, enquanto pensador desse lugar também, que vais também sendo mutante, porque hoje tens uma relação com o mundo X e essa tua relação faz-te pensar a casa de uma determinada maneira, mas amanhã tu és uma pessoa, antes de ser arquiteto, que vais pensando, vais acreditando noutras coisas e, portanto, isso vai refletir-se no teu trabalho. Quer dizer, isso é um dos aspectos fundamentais, é tu seres de facto muito franco, as pessoas que habitam as casas, os que as projetam e os que as habitam, serem muito francos consigo próprios, perseguirem de facto uma identidade, quem sou eu e o que é e como é que a minha casa conta essa história, e portanto fugir aos estereótipos, quer dizer, e dar só ao prazer e ao desejo de pensar e de pensar o seu espaço. Acho que todos podemos pensar isso, não implica, não é obrigatório ser arquiteto para cada um de nós pensar como é que se sente bem no conforto do seu lugar, a escala, a proporção, a relação com a paisagem, mais dramática, mais íntima. O Raulino, por um lado, foi um arquiteto que todos nós, a certa altura, estudámos a ouvir dizer que era um arquiteto conservador, e foi preciso deixar passar algum tempo para hoje, talvez, podemos fazer uma leitura diferente de Raulino. E o trabalho do Raulino tem, por exemplo, um aspecto sensorial da arquitetura que é fundamental, que é o aspecto da relação das matérias, da tensão matérica do lugar. Quer dizer, uma sala toda de madeira, uma sala de azulejos. Quando tu transitas de uma sala de madeira para uma sala de azulejos, é como, nas termas do Peter Zumthor, na Suíça, transitar entre o banho do fogo e o banho do gelo. Quer dizer, é uma experiência sensorial do corpo. Sem falar na relação do intrincado dos espaços e a paisagem, como é que tu transportas a paisagem para dentro da tua casa através de uma pequena janela. Isso é muito belo e simbólico, quer dizer, um pouco ao contrário da ideia de cada um, que hoje existe muito, do grande plano de vidro aberto, etc. Quer dizer, não é só através da ausência de matéria que nos podemos relacionar com a paisagem, antes pelo contrário, há uma poética e um drama a partir da relação mais filtrada e mais escolhida, que é muito belo e que todos nós podemos experimentar.
Nós estamos num mundo muito condicionado pela informação, pelos estilos, pelo aquilo que te querem um pouco dar como solução única para o teu modo de viver e de habitar, consequentemente. E, portanto, quando há pouco eu dizia que o sucesso do teu lugar, do lugar que tu habitas, está na verdade da tua relação com esse lugar, é exatamente disso que estamos a falar. Quer dizer, na arquitetura, no nosso cotidiano da nossa casa e em qualquer outro registro da nossa vida, o esforço que é contrariar as correntes que te procuram dizer o que é que bebes hoje à noite ao jantar. É assim no cinema, é assim na literatura, mas é um esforço que vale a pena. Se alguma receita existe para inverter um bocadinho isto e ser mais feliz, é ser mais verdadeiro com o lugar que tu habitas, é desejá-lo mais, é perceber o que é só teu ali. Tu, para criares, tens que romper e, portanto, tens um esforço enorme que é começar o mundo do zero. Quer dizer, eu acho que os arquitetos todos do mundo se dividem em dois grandes grupos. Aqueles que acham que só faz sentido se todos os dias inventares o mundo todo do zero, ou se, pelo contrário, o processo de aceitares e te interessares pelo processo de indução. Portanto, de acrescentar algo àquilo que sempre existiu e que vai continuar a existir. E julgo que é esse modelo que tem produzido as casas do futuro mais fascinantes, que é quando nós descobrimos as várias casas que gostamos, da história do moderno e da arquitetura contemporânea, passando por toda a gente, quer dizer, da casa do Barragan, a casa Malaparte, as casas do Palmeiras da Rocha. Há uma casa do arquiteto Álvaro Siza, que é a Casa Beiros, que eu, quando vejo aquelas imagens daquela sala envidraçada com os vasos de plantas, quase que ouço o barulho das dobradiças na porta, e, portanto, há um certo fascínio sobre algumas imagens e ambientes do passado. Mas eu não tenho a ideia de que a arquitetura contemporânea, ou mesmo aquela que ainda está para vir, não possa ter a intensidade de qualquer construção de um lugar mágico. Eu julgo que a arquitetura contemporânea, de facto, veio criar uma série de equívocos, desde logo a white box, não é? A caixa abstrata de 4 paredes, sem teto, que, quando feita com pouca intensidade, aliás, como tudo o que é feito com pouca intensidade corre o risco de falhar, sendo certo que as coisas muito simples são aquelas onde tu falhas com mais facilidade, porque, de facto, é muito intensa a relação que se estabelece. Quando tens pouco, tem que saber o pouco que é, o que é que ele nos está a trazer. Se nos está a trazer um drama entre a paisagem, entre o estar dentro e estar fora, se nos está a trazer uma tensão matérica, porque a espessura e a densidade das paredes nos transporta para um lugar, e então já estamos a falar de outra coisa, até mais, se calhar, de valores da filosofia, etc. Ou, se pelo contrário despachamos, passa a expressão, projetos de casas quadradas, brancas, para todo lado, como se isso fosse uma receita de sucesso garantido, pois é meio caminho andado para se transformar numa desgraça no território, na paisagem, que compromete a felicidade das pessoas que vão habitar essas casas. E o Vila Nova Artigas dizia essa frase, que construir uma cidade como uma casa e uma casa como uma cidade, ou seja, falava do fascínio do lugar público enquanto possibilidade de lugar de partilha. Mas é um aspecto que eu acho que é fundamental, que é a cidade é a nossa casa também, em limite, e, portanto, como é que nos posicionamos em relação a ela, o que é que queremos fazer com ela.
E, pelo contrário, a casa enquanto cidade, porque a casa conta muitas histórias, lá acontece muita coisa, desde logo os níveis entre o mais público e o mais privado, o lugar da comunhão, o lugar último teu, só teu, e, portanto, esta possibilidade de olhar a cidade como uma casa ou a casa como uma cidade é muito entusiasmante e principalmente fala-nos, estou convencida, da relação de nós com o mundo e com os outros e com o lugar público que, como digo, é um tema tão aliciante como falarmos da casa, a unidade última do homem contra o mundo. A relação com a paisagem, de alguma forma, ganhou, hoje em dia, na arquitetura contemporânea, uma importância extrema e até alguns contornos, eu diria, cinematográficos, se quisermos. Ou seja, em que tu dramatizas até ao limite a relação com a paisagem, mesmo que essa relação seja quase menos íntima e mais expressiva, digamos. Pendurar-te sobre a paisagem, quer dizer, não há modo mais dramático, se quisermos, de nos relacionarmos com a paisagem, em que tu já não sais para fora, tu já sobrevoas a própria paisagem. Tem esse sentido de facto, por um lado, uma relação bastante cinematográfica com o território, mas ao mesmo tempo uma espécie de um revisitar do cabanon, porque está no meio da floresta, mas numa posição quase instável, a desafiar a estrutura, o sentido da estabilidade, e portanto eu julgo que são outros temas da arquitetura contemporânea que podem interessar e ser bastante estimulantes. A questão estrutural, o desafio estrutural, hoje as tecnologias, o próprio conceito de estrutura que permite desafiar as leis da gravidade e portanto de uma forma mais ousada, e julgo que e depois a ideia do voo, a ideia do cinemascope da Casa Sabré e de outro modo também de uma geometria absolutamente pura, em que é mais a relação da coisa com o território do que propriamente da história que se conta entre cada espaço dessa mesma casa. Julgo que essa casa o que tem de fascinante é essa relação dramática entre a forma e o infinito da paisagem, quase como se fosse o registro de um filme. O tema da relação das casas com os lugares é muito importante. Portanto, quer dizer, não há só um modo de nos aproximarmos ao lugar, até porque o lugar é distinto, e as pessoas para quem se fazem as casas também. Só para dar uma nota que tu podes ter um cliente que pela sua personalidade se senta à partida que esta sua construção é mais expressiva no território, e outro, pelo contrário, em que a intimidade é mais desejada e quer que o mundo passe quase sem que isso se note.
Eu, quando comecei a estudar arquitetura, fui estudar para o Porto. Nesses tempos vivia-se uma relação de grande intimidade entre os estudantes, os professores, e o Sérgio era efetivamente professor do primeiro ano de arquitetura. E, portanto, fizemos, entre alguns passeios e visitas, fomos à casa do Sérgio, e isto passa-se em 1985, e, portanto, eu conheço muito bem a casa do Sérgio Fernandes. E não só conheço bem, como me arriscava a dizer que é a casa mais moderna, exatamente porque trabalha o programa de uma forma livre, perfeitamente afastada dos estereótipos dos programáticos, do quarto com a porta, com a fechadura, etc. E depois moderna por essa atitude de perceber que não precisa de romper com a paisagem para que a coisa aconteça muito fortemente. Quer dizer, ninguém passa indiferente àquela casa. Esta casa, que é uma casa que eu utilizo muito, de facto acho que ela corresponde muito àquilo que eu queria, que era uma coisa muito fácil de habitar, muito em contacto com o terreno, ela é feita em função, de facto, da paisagem e do terreno, que era um terreno complicado e difícil. Tem algumas coisas até pouco recomendáveis, ela está voltada à poente e é muito envidraçada, e, teoricamente é uma coisa que eu digo aos alunos que não se deve fazer, mas aqui era irresistível com esta paisagem, e, portanto é assim é por isso que eu acho que ela acho que é uma boa casa, que se está bem, que é fácil de lidar, tem uma coisa que eu aprecio muito. Se calhar por não ter família direta, eu sou solteiro e não tenho filhos, mas tenho sempre imensa malta miúda e sem ser miúda cá em casa, e uma coisa que eu achava que a casa devia ter é que devíamos viver sempre em comum, e até a ideia dos quartos é um pouco isso. Os quartos, como sabem, não são quartos, são apenas alcovas. Era um pouco isso, e de facto ela é utilizada assim, bem malta, cabe sempre mais um nas alcovas e tal, aquilo forram-se com os colchões e cabe sempre gente. E de facto dá umas possibilidades de vida que me parecem ótimas, principalmente quando é para viver eu diria, em contraposição à vida normal da cidade, etc., de todos os compromissos que nós temos. Aqui chega-se e respira-se. É nessa medida que eu acho que é uma boa casa. A verdade é que uma casa de férias é uma casa que tem uma ocupação em extensão de tempo muito limitada, e é uma ocupação que se faz numa situação realmente também ela de muita liberdade. E, portanto, eu creio que este programa muito dificilmente se poderia adotar noutra circunstância. E esta casa, que sob o ponto de vista construtivo é muito má, é pior que o projeto. Porque foi muito barata e, portanto, tem uma parede simples de granito, não tem qualquer espécie de isolamento. Designadamente nas alcovas, a madeira faz uma certa, digamos, dá pelo menos a ilusão de um certo calor. Não, é um calor psicológico, mas que é importante.
E, bom, na altura a casa de facto fez-se, por um lado porque era barata, por outro lado porque eu era mais novo, e toda a gente dizia, mas para quê? O aquecimento, nada que é bom aí para isso sofrer e tal. Bom, eu realmente sofri alguns anos, agora quando chego ligo o aquecimento elétrico no máximo e pronto, porque já não tenho idade para sofrer mais, mas a questão da madeira, de facto, dá um certo calor a isto e ajuda a criar um ambiente menos agreste. Este monte não tinha construções, havia apenas ali um pré-fabricado ali em cima, que tinha esse ar de coisa efêmera, não tinha construções e eu achei que eu devia manter essa qualidade da paisagem. Evidentemente isso hoje está tudo alterado e, portanto, a ideia foi de fazer uma coisa que não se visse. Isso foi um pressuposto do qual eu parti de imediato. Daí também a construção em pedra sem ter qualquer revestimento. Pior do que isso, a escolha da telha, que era uma telha de betão, que tinha uma cor igual à do monte e portanto eu queria que ela desaparecesse, no fundo. Se calhar, não sei se foi a forma mais correta, mas eu realmente, isso era um ponto de partida que eu queria, era que o monte continuasse a ser monte. Aliás, por exemplo, todo o tratamento da vegetação, não há jardim, é o que nasce sozinho. Portanto, era um pouco essa ideia, de facto, de preservar a paisagem que existia anteriormente e usufruir dela também, ao mesmo tempo.